Olá, sou o Guilherme Virg, host do Na Prática Podcast, Insights que te impulsionam. Estou aqui hoje com o Ronaldo Mota, que é VP de Engenharia e de Produção da MRV Construtora. Cara, muito prazer estar com você aqui hoje. Obrigado, Guilherme. Boa tarde. Prazer estar aqui com você. Vamos bater papo, né? É isso aí, vamos bater papo. Ronaldo, você acha que a gente se conheceu ali já na MRV, você já está lá há algum tempo, né? E passou por áreas diferentes na própria empresa. Você veio de outros segmentos, né? Passou por varejo, Pão de Açúcar, telecom, no projeto da Oi lá atrás, enfim, outros segmentos. Então acho que você é um cara muito interessante porque tem passagens em setores diferentes, né? E acho que a ideia de te trazer aqui é também trazer elementos principalmente de liderança, de gestão, você com essa bagagem muito rica, né? Além de você ser um cara muito legal, né? Quando eu te conheci, acho que você é um líder super reconhecido, né? Tem uma capacidade de mobilização impressionante dos times, né? Você é aquele cliente também que faz o consultor também ir além, né? Desafiando. Então acho que a gente construiu algumas coisas legais há um tempo atrás. Então vamos explorar um pouco dessa tua capacidade que é fantástica. E aí eu agradeço. Claro. Feedback positivo, é muito bom, agradeço. É isso aí. E aí o que eu queria entender de você é o que essas passagens em setores aí bem diferentes, né, com dinâmicas diferentes de cliente, enfim, da forma de operar, enfim, ativos diferentes, enfim, negócios realmente bastante complementares. O que de cada setor desse foi formando o teu estilo, a tua forma de gestão, né, e de liderança? O que você trouxe um pouco de cada elemento desse? Pergunta difícil. Ô Viri, deixa eu te falar. Rapaz, eu comecei em telecom, né? Fiquei quase 15 anos no setor de telecom, em 3 empresas diferentes, mas preponderantemente na Oi, né? E eu cheguei até a um cargo de diretoria na Oi, estava muito bem, obrigado. A Oi já estava, no meu final de Oi, a Oi já estava talvez num processo de derrocada, e a gente sabe a história da Oi qual foi. Sou muito grato a Oi, mas sou muito grato a mim mesmo por ter decidido sair da Oi também. Mas eu morri de medo quando eu saí da Oi. Eu tive muito medo, porque eu me achava um profissional de telecomunicações. Apesar de eu não ter tido formação técnica em telecom, sou engenheiro químico de formação. Eu achava que eu era um executivo de telecom. Só sabia trabalhar em telecom. Só sabia trabalhar em telecom e como é que ia ser, né? Isso foi uma transição que não foi fácil, na prática e na minha cabeça também. Tem a transição interna e externa. Passei por todas essas fases de transição, porque eu não me preparei para sair, eu saí de repente. Então eu tive uma transição, eu diria, longa, né? Até que eu tive a oportunidade, através de um grande amigo que me convidou para ir para o Grupo Pão de Açúcar. E eu fui para o Grupo Pão de Açúcar com muitas pedras de gelo na barriga, né? Puxa, como vai ser, né? Trabalhar no varejo, no Pão de Açúcar, que sempre foi reconhecido como um ícone, né? Um ícone, né? A escola de varejo alimentar, né? Criada lá pelo Abílio, né? Pelo seu Valentim, aquela coisa toda, e depois com a gestão do Casino e tudo mais. E aí eu tive que aprender um pouco do que você acabou de me perguntar, né? E aprendi muito até. Aprendi tanto que eu resolvi fazer outra transição, né? O fato de eu não ser um especialista eu fui para o GPA trabalhar em real estate primeiro, no GPA Malls, que era uma business unit de real estate lá. Depois fui para o varejo de fato, trabalhar na área comercial de perecíveis. Fiz um projeto de uma fábrica que não andou. Um projeto lindo de uma fábrica de processamento de perecíveis, mas não era conveniente para o grupo naquela ocasião e o projeto ficou engavetado. Mas eu aprendi sobre esse lance de perecíveis e como é que isso funcionava, e aí fui convidado para assumir uma carreira na área comercial lá, que é quem compra e põe produto na loja e define preço e custo de aquisição, né? Basicamente define a margem bruta. Que o comercial no varejo é quem compra, né? É quem compra, mas quem define o preço também. De venda, né? Então controla a margem bruta que a gente chamava lá. Muito bem. Como eu não era formado nessa escola de varejo, eu cheguei lá já numa carreira executiva, em cargo executivo,
E a mesma coisa aconteceu quando eu saí do GPA e fui para a MRV. Eu também não fui formado na indústria de construção, incorporação e venda de imóveis, né, na indústria imobiliária. Eu já cheguei numa função executiva. Não tem outra alternativa senão contar com a equipe. Né? Então, eu preciso do expertise do time, que é especialista, e cabe a mim liderar esse processo. E liderar equipes onde a equipe é especialista e eu sou um generalista, me impõe um desafio que tem a ver com a sua pergunta, né? Que o estilo de gestão é esse. É o estilo participativo, comunicativo, mobilizador, aprendendo, obviamente. Eu estou sempre com o meu modo esponja ligado, mas eu procuro me cercar de profissionais extremamente competentes e, mais do que isso, extremamente afim de fazer o que precisa ser feito. Eu costumo brincar que a sapiência, em geral, os caras têm. Em geral. Querência é um negócio que tem que identificar os caras que têm querência, eles e elas, porque esses a gente tem que botar do nosso lado e ter junto com a gente. Então, acho que a principal característica é saber trabalhar com o time, desenvolver pessoas, ouvir, aprender e dar o direcionamento correto, né? Porque as pessoas sabem o que precisa ser feito, se elas estão engajadas e sabendo a direção certa, com um bom modelo de gestão, as coisas acontecem, os resultados aparecem. Legal, bacana. E aí vamos falar um pouco de inovação nesse contexto, né? Porque o setor de construção, pouca gente sabe, mas tem muita inovação, né? Mas é mais óbvio, assim, talvez para o público em geral, você falar, telecom, tecnologia e tal, né? Como é que é essa questão da inovação no segmento da construção? Você que está ali responsável pela execução hoje, né? De todas as obras aí. Sim. Olha, é diferente, sem dúvida alguma. Eu até faço uma analogia, né? O negócio de banco é um negócio que a rede, né? Eu, quando estava em telecom, a gente vivia isso. A gente via os bancos com investimentos vultosos em TI, despesas e investimentos assim, muito relevantes. A rede do banco é o sistema. Né? A rede das operadoras não, é a fibra. E os equipamentos óticos, os roteadores, etc. Na construção, a TI também não é a rede básica. Ela é apoio, ela é um elemento de apoio ao negócio. A rede básica são os canteiros de obra, são as lojas onde a gente vende os produtos para os clientes. Né? Então, de fato, inovação na construção civil, ela se dá, pelo menos na engenharia e na produção, ela se dá dentro de canteiros de obra, ou eventualmente ela se dá também nas áreas de apoio aos canteiros de obra. E aí nas áreas de apoio tem muita oportunidade de inovação, né? A MRV é uma empresa com DNA de inovação. É uma empresa que eu estou há quase 5 anos e meio, mas uma empresa que inovou demais nesse segmento. A primeira inovação que a MRV fez, que foi a única empresa que fez o que fez em termos de volume, né? Nós já entregamos mais de 520 mil chaves para clientes no Brasil. É impressionante. Em 46 anos de existência. É muito relevante. A gente calcula que 1 a cada 115 brasileiros mora num MRV. Isso significa que se você for ao shopping Vila Lobos, que é o mais perto da gente aqui no fim de semana, provavelmente você vai ter cruzado ali com 60 moradores de um MRV no shopping num dia de fim de semana. Se você for ao estádio, provavelmente vai ter mais de 1 milhar de pessoas no estádio que moram num MRV. Um estádio lotado. Isso é muito impressionante, né? Claro, um impacto. Então, agora a inovação ela consegue acontecer sim. Em tecnologia também. Por exemplo, a gente se cerca das melhores plataformas. Nós estamos fazendo um projeto de SAP versão HANA. Nós somos um heavy user de modelagem em BIM, que é um software da Autodesk, o mais avançado do mundo do ponto de vista de design de projetos, porque eles são modelos, não são mais projetos, né, e modelos que conseguem confrontar diversas disciplinas. A gente trabalha com quase 20 disciplinas de projetos para poder executar uma obra. Fora as inovações de canteiro, de fato, em materiais, né, em resistência de materiais, em substituição de materiais, às vezes substituir ferro por fibra de vidro, na composição de alguns elementos que formam o concreto. Às vezes na verticalização, a gente tem criado as nossas próprias usinas de concreto. Hoje, mais de 20% do concreto que a gente consome é em usinas que nós mesmos operamos.
Então, as inovações na construção civil, elas são diferentes. De fato, elas não têm necessariamente uma relação com tecnologia apenas, tecnologia de informação, mas tecnologia industrial muita. E nós temos um desafio como indústria. A gente vai continuar tendo que produzir muito, porque a demanda de habitação, especialmente no Brasil, ela é infinitamente maior que a oferta. Isso significa que nós não temos um problema de demanda. Então, se você conhece bem, você esteve conosco lá, é um mercado onde a demanda é maior que a oferta por definição. Só que a escassez de mão de obra ela aumenta todos os anos por definição também. E é um negócio que é muito intensivo em mão de obra. Né? Hoje na MRV a gente tem 22 mil pessoas trabalhando em canteiros nossos todos os meses. Neste momento? Nesse momento tem... ao longo do mês, 22 mil pessoas entram nos nossos canteiros para produzir. Mais 2.500 para gerenciar esse processo. Então quase 25 mil pessoas entrando e saindo de canteiros de obra nosso para poder produzir o que a gente produz. Então tem muita inovação de canteiro também, de método. Industrializar a construção civil é uma inovação, é tratar a engenharia civil com conceitos de engenharia de produção. Legal. Então de abastecimento empurrado, de capacity planning, de linearização, né, da produção, de como é que faz para sequenciar todos esses processos para ter equipes especializadas e reduzir custo. Porque também é um negócio que a restrição é crédito, portanto, a affordability do cliente depende do custo do produto vendido e 80% do custo do produto vendido é obra. Tem que ser competitivo. Então, se a gente não é muito competitivo em custo de obra, a gente não torna a MRV competitiva no affordability que ela oferece para os clientes. Perfeito. E a cada 10 mil reais que a gente é capaz de habilitar de preço menor por conta de affordability de fato, a gente passa a ter uma camada muito maior de clientes podendo comprar o seu primeiro imóvel. Legal, fantástico. Tá muita inovação, realmente. Agora, explorando um pouco das suas transições de carreira aí, não entre segmentos de negócio, que você já falou que no final tem vários aprendizados, mas no fundo a receita ela é única, né? Eu também, na minha carreira antes de fundar a prática aqui com meus sócios, eu, no mundo corporativo, em posições executivas, eu fui um profissional mais de marketing na origem. Aí tive uma passagem muito relevante muito relevante em vendas. Depois eu voltei para o marketing, o que me fez olhar o marketing completamente diferente depois de eu ter passado por vendas. Você que foi marketing, que foi comercial, como você falou aqui, mas foi e agora está na produção, né? Então você fez mudanças até mais amplas em relação às que eu fiz aqui. Como é que essas transições de funções, né, nas organizações que você trabalhou, como é que elas foram compondo não a sua maneira de liderar, mas de você ver o negócio? Assim? O que você pode contar aqui de coisas interessantes aqui de cada passagem dessa? É verdade. Eu passei por vendas, passei por marketing. E marketing no B2B, né, Virinho? Acho que eu sempre faço esse destaque, não tem a ver com propaganda, né? E com marca. Tem a ver com produto, com oferta, com pricing, com canal. Que foi o que você fez também, eu fiz também. Inclusive você nos ajudou lá na MRV num projeto de estratégia de canais. Né? Mas eu também passei por serviço a cliente, por operações. E você sabe que eu gosto das duas pontas do processo. Eu gosto de discutir estratégia, planejamento, mas eu adoro botar a mão na operação e bater bumbo da operação, né? Seja ela uma operação comercial, como eu fiz muitos anos da minha carreira, uma operação de serviço a cliente, que eu também fiz, e agora eu estou numa operação de construção. Com essa complexidade toda que você contou. Com essa complexidade, a MRV tem números assim bastante impressionantes. Eu diria o seguinte, a engenharia e a produção da MRV, ela, no fundo, é um processo onde a competência técnica do que a gente faz, ela já está dominada. Então a gente não lida com questões no dia a dia que são um desafio de engenharia civil, que é a primeira vez que a gente está enxergando ele. A gente, como faz muitas coisas em volume, a gente precisa que as situações sejam repetições de situações anteriores, para a gente ganhar especialização e capacidade de repetir, padronizar, industrializar.
Dado que então o desafio não é técnico, eminentemente técnico, nosso desafio passa a ser de throughput, de conseguir fazer o máximo possível, mais rápido possível, com o menor nível de defeito possível. Esse é um desafio de operações, ainda que ela tenha uma característica técnica, mas os técnicos estão nos canteiros, lá, né? Todos os nossos engenheiros que lideram as nossas obras, nossos gestores de produção, que são engenheiros, muitos deles são os que assinam as anotações de responsabilidade técnica sobre as obras. Eles têm o skill técnico. O que eu consigo aportar nesse momento é aflorar nessas pessoas a capacidade de liderar, de inspirar, de ser menos microgerenciador e passar a ser mais um líder inspirador, treinador, desenvolvedor de novas lideranças. Então, eu acho que muito mais nesta pegada, que ela não é talvez assim o DNA principal do setor de incorporação, porque é um setor fundamentalmente ainda formado por empresas familiares. Sim. Ou que estão... Algumas já não são mais a família fundadora, mas basicamente formada por pessoas que estão nesse negócio há muito tempo, né? E poucas dessas empresas abriram capital, né? Nós não temos... A maioria das empresas não abriu capital, né? A gente tem algumas que sim, mas muitas que não. Entendi. Que são dos fundadores até hoje, né? E o mercado também muito disperso. Legal. Então acho que tem essa oportunidade de, independente, é técnico, mas a gente aprende, Vini. Isso é o mais legal de tudo, né? O cérebro com essa característica plástica dele, que a neurociência agora está desafiando cada vez mais e ajudando a desvendar, a nossa capacidade de aprender é uma coisa que a gente não pode negligenciar ou subestimar. E não importa a idade. Né? A gente pode estar com 50 anos, como eu estou quase lá, minha sede por aprendizado ainda é como se eu tivesse 20. E eu me sinto capaz de aprender, então não tenho receio com esse tipo de desafio, não. Vamos para cima, vamos aprender. Humildade, acima de tudo, para reconhecer que eu não sei e saber fazer perguntas, porque quando a gente não sabe, a gente precisa perguntar, ao invés de responder, né? Quando eu começo um projeto num ambiente novo, numa empresa, eu sempre já aviso, eu vou fazer perguntas bem básicas, e é isso mesmo, né? Não tem como não fugir disso. Legal, assim, esse desafio de throughput que você falou, né, no fundo, de muita coisa simultânea, de ter que produzir o máximo com o menor defeito possível, como gerenciar essa multidão, praticamente, de pessoas aqui, né? Como é que é teu sistema de acompanhamento disso, né? Não dá para acompanhar toda a obra, então, assim, conta um pouco do teu modelo de gestão para garantir que esse throughput seja... É um misto de indicador? Quais são os elementos aí que você utiliza aí? Sim. Não dá. Definitivamente não dá. Nós temos 260 canteiros simultâneos, em média, no Brasil, ao longo do ano. A gente conclui cerca de 130 e inicia outros 130. Então, ao longo de um ano, 400 canteiros, mais ou menos, diferentes, de alguma forma, aconteceram na MRV. Ainda que eu só fizesse isso, né, eu teria que visitar 2 canteiros por dia durante todos os dias úteis do ano, e eu só ia ser capaz de visitar outro canteiro de novo depois de um ano. Então, por definição, é impossível. Quando se torna impossível, no GPA era parecido. A gente lá no GPA tinha 1000 lojas. Era impossível visitar 1000 lojas. Aí você já conecta a experiência do GPA aqui, né? Também. Conecta totalmente. Quando é impossível, não tem outra alternativa senão desenvolver pessoas que deem conta de tomar boas decisões e que consigam estar próximas desse processo operacional. Só que a incorporação tem um desafio que o varejo tem menos. O varejo tem também, mas na incorporação é mais latente. Quase 90% do negócio de incorporação ele se dá localmente. Tem muito poucos fornecedores nacionais. O cliente é local, o terreno é local, a prefeitura que aprova é local, o cartório que registra é local, o cliente que compra é local, o corretor que vende é local, a mão de obra que produz é local. Quase todo o business é local. Então a gente precisa de conhecimento local. A gente opera hoje em cerca de 100 cidades, mas com uma ambição de reduzir isso para 80, já está decidido esse footprint, mas a gente ainda tem canteiros em cerca de 100 cidades. A gente está diminuindo o número de cidades, mas não é trivial lidar com 80 cidades. Então,
resumidamente, ouvirem, a gente precisa de modelo de gestão. Aí o que a gente faz é reuniões semanais com um conceito que nesse time da produção agora eu criei, chamado de Top Team. Então eu peguei os meus diretos e mais alguns das pessoas que respondem para eles. A gente fez uma seleção de os profissionais mais seniors nesse primeiro momento e criamos um Top Team com cerca de 23, 24 pessoas. E a gente toda semana fazemos uma reunião às sextas-feiras à tarde para nivelar entendimento e acompanhar as perspectivas do que a gente está entregando mês a mês, semana a semana. E aí tem que olhar de tudo. Tem que olhar projeto, tem que olhar orçamento de obra, tem que olhar se eu estou começando a obra com todos os recursos críticos, como é que estão as projeções de prazo de obra, cada obra está num estágio diferente, né? As obras estão em estágios absolutamente diferentes. Como é que está desvio de custo por fator preço, por fator consumo. E olhar a capacidade dos suprimentos de derrubar a inflação, de desafiar a inflação. O time de qualidade pós-entrega, de cuidar dos empreendimentos que serão entregues, de reportar a qualidade dos que estão sendo construídos. O time de SSMA para garantir os canteiros mais seguros do Brasil e o que a gente vai fazer para isso. Time de produto para poder padronizar as peças e repetir em projeto. E garantir que a gente entrega o projeto para o DI poder ir na prefeitura no momento certo e aprovar o projeto e a gente conseguir linearizar a companhia. Orçamento, planejamento operacional. Off-site, a gente tem uma operação off-site gigante para produzir forma, que é utilizada para produzir parede, que é a base da nossa estrutura. Que é tecnologia, né? Que é tecnologia. E a gente hoje é uma fábrica de produção de formas. Nós temos mais de 100 conjuntos de formas hoje concretando simultaneamente no Brasil. Isso é impressionante. Então, tem que orquestrar todas essas variáveis, não tem outro jeito senão gestão muito frequente, é semanal, e trimestralmente a gente faz um encontro de resultados, aí é um encontro de 2 dias, onde a gente debruça sobre os resultados de todas essas áreas com alguma profundidade, e eu tenho gostado de fazer isso com todo mundo junto, com os celulares desligados, computadores desligados, tablets desligados, com a atenção plena das pessoas 2 dias, é capaz de produzir coisas que a gente não acredita. O tal do celular desvia a atenção das pessoas de uma forma desproporcional. Nós fizemos recentemente essa reunião, agora em maio, e foi uma reunião maravilhosa em termos de resultados como reunião. A turma adorou. E a gente sai fortalecido como time. E o desafio é garantir que todo mundo possa induzir boas decisões aonde estiver, porque sabe o que precisa ser feito. Eu acho que passa por aí, né? Legal. Então você já falou de inspiração aqui, eu ia te perguntar disso. Acho que esses momentos e essa forma também é o jeito de você criar esse efeito de multiplicação, né? E de certa maneira de alinhar todo mundo, né? Exatamente. E energia, né, Vini? Tem que botar energia lá no alto. Sem paixão, não acontece. Eu acho que o exemplo é tudo, né? Aquele ditado que diz que as suas palavras falam tão... Suas ações falam tão alto que eu não ouço o que você diz. É muito mais o que a gente faz do que o que a gente fala. Então, o exemplo de como reagir a situações adversas, como... orientar uma pessoa que cometeu um erro grave num canteiro de obra e que nos custou um dinheiro, como reagir a essas situações, como lidar com essas situações e demonstrar isso para as pessoas, dar exemplos. E o exemplo ele é seguido. É só você pensar nos seus filhos. Seus filhos você pode falar o que você quiser para eles, mas eles vão fazer o que você faz, não o que você fala. E vão fazer e vão repetir isso na fase adulta. Então, e a equipe é igual. Se você se torna líder de alguém por um tempo maior, essas pessoas vão repetir o seu comportamento. Não aquilo que você fica falando, mas não faz, não pratica. Então eu tenho muito cuidado com isso. Eu walk the talk. Congruência, né? Coerência não falha. Eu tenho um primo querido meu que fala isso pra mim desde que eu sou jovem. Ele fala, Ronaldinho, coerência não falha. E é isso aí, coerência não falha. Pô, boa dica, essa foi boa mesmo. Agora... Fantástico o que você falou. Agora, pensando na tua carreira, você já deve ter vivido alguma situação no passado aí, desafiadora de pegar um time meio perdido, desmotivado quando você assumiu uma área. Tem algum episódio que você lembra? Como dar E aí aqui é mais a dica para nossa audiência aqui, né? Quem tá vivendo uma situação de
Pega um time derrubado ali, né? Como reverter essa situação? Um time derrubado é difícil, né? Mas assim, é possível. Porque assim, o que eu acredito, né? Se o time está derrubado, provavelmente isso é obra do líder anterior. Que conseguiu derrubar o time, né? Às vezes sem querer, às vezes sem má fé, às vezes de boa fé, as pessoas acabam cometendo esse tipo de erro, né? Então, assim, quando alguém está no chão, o que a gente precisa fazer para erguer esse time? Estender a mão para o time. Então, um time que está derrubado, na minha opinião, Vini, o líder precisa estender a mão para esse time e tirar esse time do chão. Puxar esse time, deixar ele de pé. Aí é diálogo, é conversa olho no olho, é conhecer de fato a história do indivíduo, ou dele ou dela, né? Porque a gente tem homens e mulheres participando desse processo. E, eventualmente, entender o que aquela pessoa espera e como é que eu posso, de fato, entregar para ela o que ela espera, para que ela, de novo, desperte lá no íntimo dela, ou ele ou ela, novamente, porque é motivação. Porque o cara está no chão porque ele perdeu o motivo. Para ele encontrar o motivo, ele precisa de motivação. E motivação é intrínseco. Ele precisa ou ela precisa encontrar esse motivo. Eu não sou capaz de dar motivação para as pessoas. Eu sou capaz de dar significado. Eu sou capaz de dar exemplo. Eu sou capaz de comunicar, de ser transparente, de explicar por que decidi o que decidi. Isso tudo pode criar as condições para a pessoa... Isso pode criar condições para que cada um reconheça e identifique o seu motivo, que é aquela chaminha interna que fica ali dentro de cada um. E aí, uma vez que essa chama ganha potência, a pessoa ganha motivação, ela ganha vontade de sair da cama de manhã. E eu tenho dito recentemente, assim, por que o happy hour é às 18 horas? Por que o happy hour não pode ser às 8, Vini? Por que o sextor é o hashtag mais legal da semana? Por que eventualmente o terço não pode ser legal também, ou o segundô? A gente precisa desconstruir esse modelo, sabe? De que o trabalho é um mal necessário, de que o trabalho é uma situação ruim por definição. É um fardo. Porra, eu ainda brinco com as pessoas, né? Falo, rapaz, cuidado. Lembra que o seu chefe ou a sua chefe, todo mês, tô falando de empresa séria, ao final do mês, ele vai lá e põe dinheiro na sua conta bancária. Faça uma análise e reconheça das pessoas que você adora e ama e convive, quantas delas põem dinheiro na sua conta bancária todos os meses. Seu chefe ou a sua chefe é uma dessas. Então, seja grato. Vamos trabalhar de bom grado. Trabalhar é bom. Eu gosto de trabalhar. Trabalhar é fonte de autorrealização. Agora, se eu não estou feliz, se o clima é ruim, se o meu chefe não é uma pessoa legal, é tóxica, eu tenho que me virar, eu tenho que correr atrás do meu prejuízo. Dialogar, eventualmente desenvolver essa pessoa, dar um feedback para ela e correr atrás. Então eu acredito muito nisso, sabe? Então, cara, acorda aí, encontra teu motivo, levanta, eu te ajudo a levantar. Agora, corre comigo, eu não consigo correr com todo mundo. Vocês têm Nem que correr por você, Eu né? não consigo correr por ti, não consigo, você tem que correr sozinho. Legal. Fantástico, acho que uma excelente perspectiva aqui. Vamos falar da construção civil um pouco, né? O setor é um setor tradicionalmente mais conservador ou mais masculino, né? Por história, enfim. Como é que é o desafio, que eu acho que hoje é da sociedade, mas imagino de todos os setores, a MRV com certeza com a empresa, com as características que ela tem, como é que é a questão da inclusão, da inserção feminina e das diversidades num setor tão tradicional e você numa área ainda mais tradicional dentro da própria empresa, imagino eu, né? Sim, sim. Nós temos um programa já há alguns anos na MRV de diversidade e inclusão amplo, né? E no que diz respeito a mulheres, né, ele tem inclusive um grupo chamado Inspira Maura, esse grupo de inclusão feminina, e nós temos metas, né, contratadas até do desenvolvimento sustentável, onde a gente tem metas ambiciosas para compor, para o número de mulheres que compõem o nosso quadro, e a gente tem essa expectativa a ser cumprida até 2030. Né? Mas só para te dar alguns números, né? E uma perspectiva importante, né? O canteiro de obra, Vini, ainda é um ambiente
é que eminentemente o homem ele tem uma vantagem em relação à mulher por uma questão de força física. A construção civil ainda é talvez uma das atividades, uma das poucas, mas ela é uma atividade que a força física faz diferença. A pessoa usa mais os braços, eventualmente em algumas circunstâncias, com alguma habilidade, ela precisa do corpo, né, do músculo, da capacidade de subir, descer, carregar peso. Então essa é da natureza da atividade. E por essa razão, não por outra, na história da construção civil, poucas mulheres se desenvolveram para executar as mesmas atividades exatamente do que os homens. Tá claro. Então, naturalmente, no que a gente chama de capacetes amarelos, que são as nossas mão de obra, a nossa mão de obra, perdão, que está nos canteiros produzindo, a gente tem um volume de mulheres baixo, cerca de 10%. Mas quando a gente começa a pensar na pirâmide hierárquica da companhia e no avanço da carreira, aí já é bem diferente. Aí esses números começam a mudar bastante. Então, só para você ter uma ideia, quando a gente pega todos os nossos engenheiros e engenheiras de obra, de segurança e de qualidade, hoje eu já tenho quase 45% dos meus engenheiros já são mulheres. Legal. Né? Há 3 anos atrás, esse 45 era 28. Então a gente está evoluindo. Um avanço impressionante. Impressionante. Quando a gente pega os analistas de engenharia, que são profissionais que estão formados, mas ainda não sentam na cadeira de engenheiro, porque ainda não assinam os ARTs e estão se preparando para, a gente já tem cerca de metade dos analistas mulheres. Legal. E quando a gente vai nos estagiários de engenharia, 55% são mulheres. Vale. Então, a gente tem, sim, muitas mulheres, mas de fato, quando você coloca a maior parte do efetivo o capacete amarelo, entendi, tá claro. E a percentual de mulheres nesta população estruturalmente menor, então na média a gente fica com menos mulheres, até me de fato. Eu achei que até fosse menos que isso, muito interessante. E a gente tem trabalhos para desenvolver mulheres para executar algumas funções dentro de canteiros que podem ser executadas muito bem por mulheres, que não dependem tanto de uma questão de força. Legal. Entendi, a limitação é muito objetiva, se ela existe. Agora a questão e o canteiro? Vamos falar do canteiro um pouco, né? Essa mão de obra fundamental e super extensa aí que você já comentou, esse contingente enorme aí para estar em todas essas cidades, em todos os canteiros ao mesmo tempo. Vocês têm iniciativas de educação, né? Que a gente já pesquisou e viu. Conta um pouco disso, como é que é essas oportunidades que vocês levam aí para essa turma do canteiro. A gente tem um programa lindo, né? Que é o Escola Nota 10. Ele é maravilhoso esse programa. Nós já alfabetizamos quase 5.200 pessoas nos nossos canteiros de obra. Pessoas que começaram as nossas obras sem saber ler e terminaram as obras sabendo ler e escrever. Legal. É maravilhoso esse programa. A gente tem hoje um pouquinho menos de 40 escolas acontecendo. Elas acontecem no canteiro de obra. Lá dentro mesmo? Dentro do canteiro de obra. A gente separa algum tempo durante o dia para que essas pessoas possam frequentar as aulas. Então a gente abre mão de um horário que a pessoa poderia estar produzindo para ela poder estudar. E a gente faz isso com muito orgulho, né? Porque a gente tem uma função social. A nossa empresa ela tem uma missão e um propósito maravilhoso. Que não só a gente cria habitação, cria moradia, que está na mesma escala de importância na vida das pessoas que educação e saúde. Habitação é muito séria na vida de todo mundo. Claro. O seu lar. E a gente produz lar para as pessoas. A gente diz que o nosso propósito é construir sonhos que transformam o mundo. Transformam o mundo mesmo. E a gente ainda uniu essa capacidade com uma questão de que a constatação. A gente tem 12 milhões de analfabetos no Brasil, mais ou menos. 30% dessa população trabalha na construção civil. Entendi. Então a construção civil tem que fazer alguma coisa. É papel, né? É papel também. E não adianta as empresas nesse quesito, o governo, né? Cada vez mais as empresas estão assumindo funções por uma deficiência histórica do Estado de fazer. Então se aquela pessoa está lá, está disponível e quer aprender, né, Vini? Ninguém segura quem quer. Mas ele é analfabeto há 40 anos. Ele, quando quer, em 2, ele passa a ser alfabeto.
E aí a gente fez uma ação lindíssima no jogo do ano passado na Arena MRV, lá em Belo Horizonte, com pessoas que se formaram nos nossos canteiros e que a gente fez uma homenagem lindíssima para eles, nome na camisa, e foram até lá fazer uma homenagem para esse programa. Esse programa é um programa maravilhoso. A gente tem hoje 40 escolas mais ou menos em andamento, já formamos 5.200 operários, já alfabetizamos. Legal, muito legal. Acho que não sei de nenhum setor que tenha um impacto dessa magnitude aí, realmente, nesse tipo de ação, né? Eu acho que é um papel, realmente, como você falou, ter o governo, por questões óbvias, tem esse papel, mas eu acho que a sociedade precisa, de fato, num país como o nosso, né, ter muito mais esforços aí para essa mesma direção. E é possível, né? É possível. Isso está provado que é possível. Acho que fica um estímulo aqui e às vezes até alguém que esteja assistindo aqui, né, que esteja num ambiente menor, de menor impacto, o que eu posso fazer aqui no meu mundo, né? Acho que é o que cada um também tem que pensar, né? Se a gente mudar isso no Brasil, acho que a gente vai muito mais longe, né? Isso que você acabou de falar, na minha leitura, é uma das interpretações do protagonismo. É isso. O protagonista de verdade, ele não fica perguntando o que eu não tenho, né? O que está me faltando? Se eu tivesse isso, aquilo, outro, aí eu faria isso. Se eu fosse assim, assado, eu faria isso. Se não existe. Então, assim, o que eu tenho, o que eu disponho de recurso, de capacidade, de possibilidade, o que é que eu vou fazer com o que eu tenho? Essa é a mentalidade do protagonista, né? E ele enxerga, ele ou ela enxerga a dificuldade como apenas um oxigênio. E vai para cima. Não fica reclamando, né? Vamos falar um pouco da construção civil e das tendências aí que tem. Você já falou algumas coisas aqui, né? Do volume de obras aí que vocês têm, da questão do crédito, que a gente sabe que hoje pela situação do país também, as taxas lá em cima, enfim, então isso coloca alguma restrição, a mão de obra, a escassez de mão de obra. Como é que você está vendo o setor? Aí não estamos falando de MRV, estamos falando da construção civil, ela sempre teve um papel muito relevante, certamente continuará tendo, mas como é que você está vendo? Fala um pouco para a gente aí das perspectivas para o setor que vocês veem. Olha, a gente é muito otimista com o setor, né? Por tudo que eu já falei em relação ao papel social que o setor exerce, especialmente naquele que a gente escolheu operar, que é o de habitação de interesse social. Ainda que a gente tenha alguns produtos da marca Essência que endereçam um outro tipo de mercado, mas o core do nosso negócio, que é a MRV mesmo, ela tem uma pegada de interesse social, né? Inclusive o nome em muitos municípios no Brasil é Habitação de Interesse Social. Aqui em São Paulo mesmo é HIS o nome que se dá para isso. A gente é muito otimista com esse mercado porque, de novo, a demanda é infinitamente maior que a oferta. Tem um déficit que gira, dependendo das contas dos institutos que estimam, entre 6,5 e 8 milhões e meio de habitações no Brasil, crescente de 100 a 200 mil por ano, pela formação de novas famílias, menos o que o mercado consegue ofertar. Então, o desafio do Brasil é conseguir desatar esse nó. E existem diversas ferramentas para isso. O governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, que está na sua melhor versão, a gente costuma dizer isso, o Minha Casa Minha Vida hoje é o melhor programa de habitação que o Brasil já teve. O governo fez um trabalho nesse sentido, né, de inclusive habilitar para que a pandemia, com os efeitos inflacionários que ela trouxe, não inviabilizasse esse mercado. Então, primeira coisa, o governo federal fez um trabalho importante. Os governos estaduais fizeram também um trabalho importante. Então, alguns estados, e eu quero aqui destacar, por exemplo, o estado do Paraná, o estado de São Paulo, que foram estados que protagonizaram e foram pioneiros na criação de cheques estaduais de subsídio. E algumas prefeituras ainda também fizeram a sua parte. Então, o poder público ele pode fazer muita coisa, Virim. Talvez exista uma possibilidade de assimetria regulatória. Hoje a gente opera em 80 cidades, são 80 legislações. Códigos sanitários de estado são 27 diferentes. Então, há oportunidades ainda de melhoria, mas a gente é otimista porque existe a demanda, existe o programa, existe financiamento para o programa, o fundo de garantia
uma discussão recorrente via Abrainc, e a gente está representado lá na Abrainc, que é a Associação Brasileira das Incorporadoras, ou via CEBIC. O Fundo de Garantia, que é quem financia tudo isso, está bem gerenciado também pelo seu conselho curador, e a gente vê que ele tem capacidade de continuar financiando o setor. Agora, como multiplicar por 2 ou por 3 o que o setor é capaz de fazer? Aí tem que haver uma outra discussão de funding no Brasil, que a principal restrição é funding, é financiamento. E as restrições que há de legislação, também, se elas não forem trabalhadas, criará o caos, né? Entendi. Então, tem funding para endereçar, tem legislação para endereçar, o resto do mercado que se vire. Vai faltar concreto, vai faltar asfalto, vai faltar mão de obra, e as empresas que se virem para desenvolver, para criar fornecedor, para escalar os seus processos. Eu diria o seguinte, o governo tem que induzir isso, mas não tem que resolver isso. Como é que o governo resolve, né? O mercado se autorregula. Claro. O governo tem que botar o funding no ar e simplificar a regulamentação para interesse social. Imagina uma legislação nacional, supramunicipal, supraestadual, que pudesse ser utilizada para fazer habitação de interesse social em qualquer cidade do Brasil. A gente estima que isso poderia tirar 15% a 20% de custo das empresas. Isso pode fazer o mercado dobrar de tamanho. Porque em vez de fazer 300 mil habitações, fazer 600 e começar a endereçar o déficit. Entendi. Agora, o que você falou é essas diferenças regionais. Em 30 né? anos, Viri, significa não ter déficit no Brasil. Entendi. Zerar o déficit. Agora, é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Claro, em longo prazo. Né? E talvez com algum nível de escalation adicional, não é 30, leva 20 anos. Mas tem que começar. Muitos países começaram coisas relevantes há 20 anos atrás, hoje não tem problemas naquele tema. O Brasil tem condições de zerar o problema de habitação, mas tem que começar. Legal. E você falou um pouco dessa questão dos municípios, né, das leis que são diferentes, ou da burocracia e tal, né? Isso dá uma diferença, eu imagino, absurda entre um município mais ágil e outro menos, que deve ter um impacto absurdo na operação, né? Total. A gente tem muitos municípios que são ágeis, mas o Brasil, na média, não é ágil. Não, né? Quando a gente é muito rápido para fazer a aprovação de um projeto, muito rápido, assim, situações de exceção positiva, a gente leva 1 ano e meio. 1 ano e meio. É muito tempo, né? Muito rápido. Quando a gente é muito lento, a gente leva 15 anos. E a gente tem mais casos mais perto de 15 anos do que de 1. Então, na média, a gente leva 3 anos, 4 anos para conseguir aprovar projetos. É muito tempo. Isso torna muito difícil a capacidade de prever como é que as coisas vão se dar nesse período. Como o Brasil ainda tem alguma instabilidade inflacionária em relação à taxa de juros, etc., fica difícil investir no longo prazo no Brasil, tomando risco de uma Selic que sobe, como aconteceu recentemente. Fica caro para as empresas investirem em formação de land banking, tomar risco. Então fica meio que o setor um pouquinho com freio de mão puxado, né? Claro. Mas são as características do país, a gente tem que operar com isso, né? É o otimismo de vocês, eu acho, assim, seu, né? E tem a ver com esse negócio do protagonismo, né? Independente do cenário que está aqui, o que a gente pode fazer, né? Isso é legal. Para finalizar, só queria voltar numa coisa que você falou lá no comecinho, quando você falou da mudança que você fez lá da Oi, né? Daquelas pedrinhas de gelo na barriga que você falou. Quem está vendo aqui que está num processo de mudança de segmento ou de setor ou de função, né, e que está sentindo que dica você deixa aqui para não tem como não viver isso, mas como lidar com isso da melhor maneira e como acelerar esse processo de adaptação na mudança que estiver fazendo? Acho que essa seria uma dica legal se puder dar aqui. Legal. Olha, eu diria o seguinte, né? Recentemente eu consegui compreender dois extremos, né? A gente tem um extremo de comportamento que é o medo, né? O medroso. O medroso é o cara que tem medo e o medo em excesso paralisa. Né? Ele freia a pessoa. E o oposto do medroso, né? A gente costuma achar que é o corajoso, né, Viri? Mas não é. O oposto do medroso é o destemido. Então tem o cara com medo, é o medroso, e tem o destemido, que é o que não tem medo. É o cara desprovido de medo. No meio do caminho tem o corajoso. Eu também não
sugiro que ninguém seja destemido. No movimento de transição de carreira, você não pode ser medroso, porque senão você não faz. E você não pode ser destemido, porque senão você faz lambança. Você fica nervoso, fica irritado e pede demissão, e aí você tem dificuldade depois de se recolocar. Isso aí não funciona. Agora, o corajoso, né, é o cara que tem coragem. E a coragem significa aquele que age com o coração. Então, o que eu vou te dizer é o seguinte: tem que ter coragem para fazer isso. E coragem é agir com o coração. Então, tem uma hora que não dá para racionalizar tudo, sabe? Você tem que acreditar no seu gut feeling lá, na sua capacidade de discernir e dar o primeiro passo. E depois que der o primeiro passo, vai para cima, né? Como disse o Edu Lira para nós numa convenção da MRV esse ano, vai que dá. Acredita em você. Se eu não acreditar em mim, se eu não for para cima, e se eu tô sentindo que eu tô com um gap de conhecimento, de capacidade, de entendimento, o que eu tenho que fazer? Treinar mais. O que o jogador que tá no banco de reserva tem que fazer para chegar titular? Treinar mais, acertar mais, assistir mais jogos, treinar à parte, contratar um preparador físico extra, corrigir a alimentação. O que um profissional tem que fazer para brilhar? Trabalhar mais. Liderar não é, como disse o Nélio Bilatti, o grande Nélio Bilatti para nós recentemente, né? Ele, acho que tomou isso emprestado de um outro autor que eu não me lembro qual foi. Liderança não é uma licença para trabalhar menos. Liderança é um convite para trabalhar mais. Muito mais. Para assumir mais desafio, mais risco. Para ficar junto com as pessoas. Para estar do lado. Para poder inspirar os outros. E para poder falar, vamos junto, tem que ter coragem. Mas você não está sozinho nessa jornada. Sua família eventualmente tem que te apoiar. Agora, vai que dá. Aprende, faz um curso. Conversa com as pessoas. Pede dica. As empresas estão lotadas, repletas de pessoas com conhecimentos impressionantes, com capacidade de ensinar. Lá na MRV mesmo, Virim, nós fizemos programas de treinamento com recursos internos que deram ultra certo. Então, assim, gastamos 0 com contratação externa, porque as pessoas que estão dentro têm conhecimento e vontade de multiplicar conhecimento. Então, se você está dentro de um ambiente desse, reconheça quem são essas pessoas e aprenda. Nossa capacidade de aprendizado, né, como diz a teoria, capacidade de aprender tem a ver com copiar, repetir, né, e ter afeto. Eu tenho ouvido muito a Heloísa Capelas, o podcast dela, que é lá do Centro Hoffman, que eu tenho gostado demais do que ela fala. Eu ainda não fui lá fazer o processo Hoffman, que ela vende, mas ela fala, repetição, aprendizado, copiar, repetir, mas tem que fazer com afeto, que é o que dizia o Bob Hoffman, que é o cara que inspirou ela. Tem que ter afeto no processo. Esse é o ingrediente que faz a diferença. Que é o ingrediente que faz a diferença. Então tem que ser um ambiente acolhedor, com menos atrito, menos briga, conversa. Não precisa haver briga, ruído, desgaste. Tem que haver acolhimento. É uma versão corporativa do amor. Legal. O amor corporativo passa por isso, né, Vini? É isso aí. Você ter a capacidade de acolher, de nutrir e, eventualmente, de viabilizar esses movimentos. E a pessoa tem que ter essa coragem. Agora, coragem depende também de quê? De motivo. Volta lá no nosso tema da motivação. Tudo conversa com tudo. Esse é o que eu acredito. Foi o que guiou os movimentos que eu fiz e é o que eu acredito como espírito de vida, assim, vamos dizer. Fantástico, cara. Foi um papo muito legal, várias dicas impressionantes. Você é um cara especial. Muito obrigado pela presença e sucesso para você sempre, tá? Eu que agradeço, Virim. Agradeço o convite, agradeço a sua audiência aí e tomara que a gente se cruze sempre. Foi um prazer estar aqui contigo. Prazer, a recíproca é verdadeira. Te agradeço muito, te admiro muito também. Valeu. Obrigado. Grande abraço. Chegamos ao final de mais um episódio do Na Prática Podcast. Se você ficou até aqui, curta, compartilhe e até a próxima.